O tempo de Deus é o tema do nosso novo vídeo. Esse vídeo foi sugerido pelo meu amigo João Paulo. E você também tem total liberdade de deixar as suas sugestões, que sempre serão bem-vindas. E se você está assistindo esse vídeo e não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para se manter informado sobre o que postamos e nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook César Ferreira e no Instagram César Ferreira 2428. Para isto, convido você a abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Se você for ver do capítulo 3, do versículo 1 ao 8, observamos aqui 28 classes de tempo. Então tem tempo para tudo e tudo é determinado por Deus. Quando falamos de tempo, normalmente vem em nossa mente o momento em que Deus age na história ou nas questões pessoais de nossa vida, mas a palavra de Deus, a qual chamamos de Bíblia Sagrada, nos mostra que o tempo de Deus é perfeito. Lembre-se, Deus nunca se adianta, nem tampouco se atrasa, pois o relógio da providência divina nunca está adiantado ou atrasado. Deus tem um tempo certo para agir e Ele vai agir em tua vida. Então lembre-se disso, Deus governa o tempo de acordo com a sua soberana e perfeita vontade. Pois abrimos a Bíblia, em Romanos 12, 2, diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então eu vou dar aqui algumas dicas importantíssimas para você à luz da palavra de Deus sobre tempo. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Veja o que é que diz em 2 Pedro. Eu irei ler para você. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 8 diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o nosso Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Leia depois Salmos 94, que também fala praticamente a mesma coisa. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo. Traga isso à tua memória. Quando lemos a Bíblia, observamos num exemplo melhor disso, que foi Abraão. O Senhor o chamou, ele tinha 75 anos. Para muitos seria uma idade já muito avançada, né? Seria o tempo errado. Mas Deus sabe o que faz. Deus, ele é perfeito na sua maneira de agir. O interessante que as pessoas também sempre me perguntam, eu já ministrei muito sobre tempo, e as pessoas me perguntam: irmão, então como esperar o tempo de Deus em nossas vidas? Para o ser humano, esperar é uma das coisas mais difíceis. Para fazer uma refeição, você tem que esperar. Para você ir atrás de um trabalho também, você também tem que esperar, tem entrevista de trabalho, você vai ser convocado para ir para uma determinada localidade, também tem um percurso, tem um tempo. Então, para o ser humano, uma das coisas mais difíceis chama-se esperar. Tenho certeza que você deve estar se identificando ou conhece alguém que se identifica com essa mensagem. Então vamos lá. Então, normalmente nós como seres humanos queremos as coisas de imediato, para ontem, mas não é bem assim que as coisas ficam. Então, como esperar pelo tempo de Deus? Eu vou dar aqui 6 dicas que eu costumo dar quando eu converso com as pessoas. Em primeiro lugar, saiba de uma coisa, que Deus controla todas as coisas, inclusive o tempo. Lembre-se disso. Deus controla todas as coisas, inclusive o tempo. Segundo, a ansiedade, ela não deve ser um problema, pois muitos estão deixando a ansiedade ser um problema e ela tenta ocupar a mente e os nossos corações. Por isso que o apóstolo Pedro, em um dos seus escritos, em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Então, se Deus está no controle, nada sai do comando. Então, Ele tem cuidado de você. Não deixe que a ansiedade seja um problema. Você pode até ficar um pouco ansioso, é normal ficar um pouco ansioso para saber o que vai acontecer, seja qual for a área da sua vida, mas a ansiedade exacerbada, exagerada, tem sido um problema, tem invadido a questão mental, tirado um controle mental, especialmente no coração, no que se refere às emoções, causando doenças psicossomáticas que trazem uma série de problemas para as pessoas. Em terceiro lugar, a paciência, ela é muito importante no que se refere quando esperamos o tempo de Deus. Veja o que diz o salmista no Salmos 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, a paciência, ela está fortemente vinculada com a confiança. Veja o que o salmista diz: esperei, ou seja, ele foi paciente. Qual é a confiança?
porque ele sabia que Deus ia tomar um posicionamento. Diz a Bíblia que Deus se inclinou, ou seja, Deus agiu em favor do salmista. E assim Deus, quando você tiver paciência o suficiente e você tiver a confiança exata no Senhor, saibas que Ele vai agir. Então veja lá, então esperar também pelo tempo de Deus exige, acima de tudo, coragem. Ou seja, a coragem ela é uma atitude indispensável. Atitude não, melhor falando, uma qualidade indispensável de quem espera pelo tempo de Deus. Pois Deus age no momento certo, como eu já falei para você. Só que o interessante é que Deus ele pode usar através de um sofrimento ou alguma adversidade para te amadurecer no âmbito da fé e para moldar o teu caráter. Deus ele tem inúmeras maneiras de trabalhar em nossas vidas. Feito eu falei, ele age no tempo certo, ou seja, ele nunca anda precipitado e também nunca anda atrasado. E o tempo de Deus nos é favorável. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O tempo de Deus foi uma reflexão bíblica para eu e você pensarmos da forma correta. E o correto significa pensar conforme a palavra de Deus nos orienta, sabendo que Deus é soberano e sabendo que Deus é fiel. Um forte abraço, meus irmãos, que o Senhor vos ajude e que o Senhor vos abençoe.